Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser a respeito de compliance. A professora Camila, daqui a pouco está chegando. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a Camila está chegando, a nossa professora Camila. Do Martins, que eu não sei o nome, porque vocês fazem a abreviação, não dá para saber o nome. Sueli, boa noite. Hoje nosso assunto será sobre compliance, no âmbito trabalhista. É um assunto muito importante, porque a gente é uma nova situação, não é nova, já vem há alguns anos acontecendo, mas que a gente precisa entender melhor o que é compliance, e principalmente compliance no direito do trabalho. Oi, Lauro, boa noite, tudo bem? A professora Camila está chegando, daqui a pouco ela vai entrar. Oséias, Basílio, como vai você? Boa noite. Olá! Olá! Nossa, que alegria para todos! A minha primeira vez aqui, que bom! Seja bem-vinda! Oi, Oséias, que saudade! Que saudade, Oséias! O Basílio tá aí também. Como vai, Basílio? Oséias, eu tô com muitas saudades suas. Você sabe que você foi meu estagiário do coração. Oi, Denise! Que bom que você está aqui. Oi, Denise, linda, minha querida amiga. Basílio, você está bem? Vamos esperar agora a Camila entrar. Oi, Fred. Você está gostando das poesias? Eu gosto muito de poesias. Eu agora vou começar a colocar as minhas também, viu? Camila, vamos entrar. Você ainda não te chamou para entrar ainda? Não apareceu o link? O que será que aconteceu que não apareceu o link ainda para Camila entrar? Oi, Murilo. Fred, que prazer na nossa live. Camila, o que será que aconteceu? Ainda não apareceu o link para você entrar? Já era para você ter entrado, né, Camila? E o link? Não apareceu o link? Eu acho que eu vou ter que entrar e sair. Espera um minutinho, gente, porque não tá aparecendo o link para Camila entrar. Só um minutinho, tá? Agora. Agora sim. Mas você está linda! Pois é, e se tivéssemos combinado, o modelito não Olha isso. teria dado certo. Nós somos parça até no modelo. Nós nem conversamos sobre isso. Olha isso, amiga. Estamos precisos. Pois é, ó, tô também toda no preto aqui, ó, toda. Estamos em sintonia já no modelito. Nós sempre somos em sintonia, né, Camila? Né? Pois é. Eu preciso dizer porque eu convidei a Camila, né? Quem está aqui a primeira vez na minha live, vocês não sabem por que eu fiz esse projeto. Esse projeto tem um objetivo, primeiro, de estimular, de inspirar os novos profissionais, os profissionais que também estão em dúvida, que já são antigos profissionais, estão querendo fazer mudança, e trazer um vigor novo para o direito do trabalho. E nessa história, eu sempre peço para o meu convidado contar a história para poder incentivar. Agora, eu vou dizer porque sempre eu digo primeiro por que eu escolhi o meu convidado. A Camila, eu a escolhi
porque é uma das profissionais mais transformadoras que eu conheci. Ela foi minha estagiária, gente, na Mascaro. Então, vocês imaginam quanto tempo que eu já a conheço. E ela sempre foi muito dedicada. E uma das qualidades maiores da Camila é a estratégia. Ela é extremamente política, gentil, ela consegue se impor sem criar um conflito. Ela sempre teve a capacidade de coesão. E isso é uma das coisas que eu mais te admiro, como profissional e como pessoa. Agora, o que mais me fez assim olhar para você com os olhos, às vezes até com lágrimas, de ver o quanto você cresceu, o quanto você se ultrapassou, se refez, além do que eu poderia pensar e desejar para você, Camila. Você é muito inteligente, criativa, generosa e abrangente. Você tem uma capacidade de uma lógica global e organizada, metodológica, que é muito bonito. E você ainda tem uma alegria, uma coragem e uma ousadia, um atrevimento lindo. Bom, fico até emocionada com as suas palavras e primeiramente é assim uma gratidão enorme poder estar participando desse projeto, porque você também me inspira e me inspirou aí muito na minha trajetória. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Tivemos até situações muito engraçadas. Deixa eu só e é pedir uma licença, honra. Camila, só pedir licença para as pessoas que eu vou tirar os comentários. Gente, eu queria pedir licença, eu amo os comentários, mas eu não quero que a live... Oi, Daniel, boa noite, eu adoro cumprimentar as pessoas, mas eu não gostaria que a live tivesse algum problema. E eu vou tirar os comentários, mas com certeza, perto do final, eu volto, porque eu quero saber o que vocês pensam. Eu gosto dessa troca, mas tem tido alguns problemas. Desculpe, Camila, me desculpa tirar os comentários, mas é necessário nesse momento. Depois a gente volta. Ah, Lauro, o Lauro não vai cair, não. Não. Como é que faz, Camila? O que você acha? Eu acho que a gente pode tirar um pouco, porque às vezes esse horário dá uma instabilidade e depois a gente volta. Lauro, me perdoa, eu volto depois. Antes um pouquinho, só para eu ficar tranquilo, porque no início, esse horário tem muita live. Se ficar mentira. Bom, vamos lá. Acho que como todos os convidados, porque eu também tenho acompanhado aí todas as lives e muita gente, um grupo muito seleto já passou por aqui, o que me deixa aí mais orgulhosa, feliz e grata de saber aí que eu também estou fazendo parte desse time para levar aí uma inspiração, para levar uma mensagem, porque eu acho que o mundo é feito de inspirações, de exemplos. E aí, contextualizando um pouquinho da minha trajetória, afinal, Agora você conta a história. Já temos aí uma longa caminhada em que nos conhecemos. Eu acabei indo fazer direito, primeiramente por uma influência do meu pai, porque quem conhece um pouco da minha história sabe que eu fiz, na verdade, o colégio técnico em design de interiores. Eu sou muito festeira, adoro festa, organização, decoração. E fiz o colégio técnico em decoração, design de interiores. E no momento que decidi aí ingressar na universidade, começou aquele dilema. O que eu vou prestar vestibular para qual curso? E aí o meu pai tinha, na verdade, o grande sonho de ser advogado. Ele começou a fazer direito, não teve a oportunidade de concluir. E aí, eu muito jovem, nós conversando, dentre as opções que ele me deu ali de sugestão, foi o direito. E no fundo, eu fiz a inscrição na primeira opção, porque lá em 1998 o processo seletivo era muito diferente, a gente recebia até o resultado no jornal, a gente ia comprar o jornal para saber. Era muito concorrido, né, Camila? E era muito concorrido. E o curso de Direito era um curso muito concorrido.
E qual foi a minha estratégia? Porque eu já era estrategista desde aquela época. Falei, bom, vou fazer a primeira opção em direito, é muito concorrido, e vou fazer a segunda opção em arquitetura, que era o que eu queria, no fundo, por conta da decoração. Sim. E eu tenho certeza que não vou passar no direito, não desagrado o meu pai, e o meu problema está resolvido. Mas o destino, o universo não conspirou dessa forma. Passei em direito, lá no dia que saiu o resultado, meu pai já veio com o jornal todo feliz. Todo feliz. No primeiro dia já fez a minha inscrição lá. E o que aconteceu? Fiquei matriculada no curso de Direito. Nossa, e aí tentei argumentar de prestar no Mackenzie Arquitetura, mas meu pai falou, não, já matriculou, é um curso super legal. E até recentemente, mexendo nas coisas do meu pai com a minha mãe, eu encontrei a carteira de trabalho do meu pai e olha que coincidência. Identifiquei lá que o meu pai era encarregado, bem lá no passado, de departamento pessoal no escritório de contabilidade. E você acabou fazendo o caminho sem saber. Sem saber. E minha mãe também fez magistério. Então, se eu pegar professora para contabilidade, tudo a ver lá já com as raízes lá de trás e nem sabia. Enfim. E aí, comecei a fazer direito. E aí vem o universo de novo. E eu conversando com um colega da faculdade, o César, falei, César, preciso arrumar um trabalho. Porque eu comecei, né, fazer a faculdade, estudava à noite, falei, tem que fazer alguma atividade, quero trabalhar, ter meu dinheirinho e tal. E aí ele falou, olha, o meu chefe tem uma advogada, colega, que está precisando de estagiária, vai lá. E eu não sabia que era o escritório do professor Amaury, estava no primeiro ano da faculdade, não sabia nem o que era direito do trabalho. Cheguei lá no 20º... Foi uma coincidência, uma confluência. Cheguei lá, a doutora Rosa, querida, me entrevistou, me deu uma prova para fazer. Quando eu olhei aquilo, a redação, ok. Embargos de declaração, qual eu quero o prazo? Eu falei, gente, eu não sei nem o que é um embargo de declaração, que dirá qual o prazo. Aí, a chamei e fui muito honesta. Eu falei, olha, tô com dificuldade nas questões, não tinha como responder aquilo. Primeiro ano, não sabia nada. Ela falou, olha, se eu te der um livro, 2 livros, você tenta fazer a prova? Eu falei, tento, claro. Me deu uma CLT e uma Constituição, achei lá o prazo dos embargos. Enfim, fiz tudo, terminei a prova, fui para a faculdade, falei, César, olha, acho que não deu muito certo lá não, porque tinha uma prova, eu tive que falar que eu não sabia fazer, aí a advogada ficou com dó, me emprestou uns livros lá, não, e eu fiz. A doutora Rosa não fica com dó, não. Ela porque prova, né, a CLT era inerente, ela devia ter tido. Aí, no dia seguinte, eis que a doutora Rosinha me liga e fala, olha, você foi muito sincera, gostei, te dei os livros, você foi lá, se desenrolou, fez a prova, tá contratada. E aí que descobri que era o escritório do professor Amaury, super ícone no direito do trabalho, uma mega oportunidade, porque peguei a época ali que ele dava aula pra gente de manhã, então foi assim... Estagiário. Exatamente, então ia nos congressos e aprendi muito ali. Li diário oficial, porque eu não sabia nem passar um fax quando eu comecei a trabalhar lá. Era perdidíssima. E fui aprendendo. E aí, depois de alguns anos lá, porque eu fiquei do primeiro ano até o 4º ano da faculdade, lá estagiando no escritório do professor Amaury Mascaro. Quando eu estava lá para o 4º ano, surgiu uma oportunidade lá na Mascaro para ir para o setor de relatórios, que era para estar na gestão de doutora Patrícia Helena. E fui lá fazer relatórios da empresa Folha da Manhã, até me lembro como hoje. E aí, tinha as aulas também para poder interpretar as publicações, atualizar. Já tinha aula com a mestre Patrícia Helena. E aí, volto lá na questão da estratégia de novo. Falei, bom, só trabalhei na Mascaro a minha vida inteira. Vou começar a procurar um emprego, porque não dá para trabalhar só num lugar. Por mais que fosse um lugar super enriquecedor, tal, eu senti a necessidade de
conhecer novos ambientes. E eis que começo a procurar um estágio, Coelho, Morelli, Bradfield, advogados, estava precisando de estagiários. Fui lá. Chego lá na entrevista, ele, você é da Mascaro? Eu falei, sou. Porque ele falou, tem uma advogada que nós conhecemos, inclusive estamos fazendo o processo, ela vai ser contratada aqui. Na hora eu fiquei assim, paralisada. E quem era a advogada? Patrícia minha chefe, Patrícia Helena, lá da Mascaro. E ele, você conhece a Patrícia Helena? Congelei, tipo, 1 minuto. Falei, sim, conheço, minha chefe. Na hora saí de lá, falei, meu Deus, arrumei para a cabeça. Por quê? Se não conseguir o emprego, ainda vou perder o estágio, porque estou procurando outro estágio, não falei nada. Enfim, tomei o maior flagra. Mas a gente conversou, Patrícia super profissional, e aí, por coincidência, fomos trabalhar juntas na Coelho, Morelli e Bradfield, porque foi a mesma época que você estava migrando para lá também, em células diferentes, mas trabalhamos muito lá. E aí, depois disso, trabalhei lá, me formei, não passava na OAB, você acompanhou aí todo o sacrifício, até que um dia, você nunca me esqueça, quando você me deu aquela prensa e falou, se não pegar firme, estudar para valer e ter foco e dedicação, não adianta que não vai passar. Falei, é verdade. A hora que me dediquei, me dispus a passar, fui lá e resolvi o problema e passei. E aí, me tornei lá advogada, tal, já trabalhava lá há algum tempo, comecei a inquietar de novo. Falei, preciso trabalhar numa empresa agora, porque só trabalhei no escritório de advocacia. Pedi desligamento do Coelho Morello, fiz aí uma loucura, pedi porque lá eu já tinha cargo de liderança, fiz um trabalho lá voluntário para a Fundação Cafu, e aí conheci o Elcio Ikuta, que era dono da Dynamic na época, uma empresa de tecnologia da informação. E aí eu falei, bom, vou mandar um currículo para o Elcio, quem sabe lá na empresa eles não estão precisando de alguma posição. Aí ele falou, olha, não tenho vaga para advogado na parte jurídica, mas eu vou abrir uma filial em Santana do Parnaíba e eu preciso de alguém que vai ser lá, tipo uma secretária, uma recepcionista, vai administrar uns contratos. Falei, super top. Era metade do salário que eu ganhava, era para ser recepcionista. Eu falei, mas eu risco. Falei, preciso começar a trabalhar numa empresa, essa é a oportunidade. E aí fui, e ele falou assim para mim, olha, você vai começar aqui, só que ao invés de você já ir direto para Alphaville, você vai ficar aqui na empresa 15 dias para se inteirar de como funciona toda a rotina. E eu sempre muito proativa, inquieta, adoro uma organização, não consigo ver uma coisa ali e não ver. Cheguei lá e falei, nossa, mas não tem um jurídico? Mas e esses contratos? Já incorporei a advogada lá na primeira semana. E aí coincidiu que ele estava num processo de venda da empresa para um grupo grande e eu acabei que já fui promovida advogada antes mesmo de virar recepcionista, porque fiz todo o processo da compra e venda. E aí fui fazendo a minha carreira lá. Fiquei nessa empresa por 10 anos. Enfim, nesse meio do caminho, até teve uma época que eu voltei para Mascaro, aí depois o meu pai faleceu, eu acabei voltando para a empresa. Eu falo que eu não trabalhei em muitos lugares, mas eu trabalhei várias vezes nos mesmos lugares. Sempre tive isso de deixar as portas abertas. E lá, nessa empresa de tecnologia da informação, eu trabalhei no jurídico muito tempo, cheguei a ser coordenadora jurídica e depois caiu a oportunidade de assumir o departamento pessoal, o RH. Num primeiro momento eu resisti, achei que não tinha a ver com a minha área, que aquilo não seria uma coisa bacana. Mas foi o maior presente e o maior desafio que eu ganhei. E aí fui lá, enfim. E aí acabou que depois eu acabei ficando doente, fiz uma cirurgia bariátrica, saí da empresa.
E comecei aí buscar novas oportunidades. Já tinha começado a trabalhar com e-social e comecei a fazer consultoria. E aí voltei a trabalhar para Mascaro, Patrícia Helena, falei, ai, Paty, preciso aí voltar, começar, já me recuperei da saúde, agora eu tenho que voltar aí para o mercado da cirurgia bariátrica. Aí, Marcelo, conversando com Patrícia, estava precisando de uma pessoa para controladoria jurídica e eu acabei voltando para Mascaro. Patrícia me ajudou várias vezes no momento da minha carreira aí, consegui até algumas promoções por conta de algumas oportunidades que ela me abriu. Enfim, e voltei para Mascaro e comecei a trabalhar aí na controladoria jurídica, mas não deixei ali o e-social de lado. Eu fazia ainda alguns projetos em andamento que eu tinha com o professor Paulo Sérgio João e optei, desde que eu saí do mundo corporativo, acho que a grande diferença que teve na minha vida foi, primeiro, de ter ido para o RH, de que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas, porque o mercado de trabalho é muito cruel, eu adoeci, e se a gente não tomar cuidado, o trabalho mata a gente aos poucos. Meu pai morreu com 50 anos e isso foi um divisor de águas para eu encarar a vida como era. E aí eu tomei como princípio ter mais de uma fonte de renda, não ficar só focada em uma situação para não viver naquela tensão do tipo, perdi meu emprego. É mais múltiplo, né, Camila? Isso, e ter essa visão. E com a questão do DP, essa questão da organização, das boas práticas, para reter profissionais, me abriu os olhos do quanto era ruim uma pessoa ser demitida, porque eu acho que uma pessoa perder o emprego é uma das piores coisas. Professor, Camila, o professor Amaury, ele falava assim, que o maior bem para uma pessoa é o trabalho. Com certeza. É o emprego. Você sabe muito bem disso, que ele não gostava de demitir, né? Você sabe disso. Dispensa, né? Que não é demissão. Sim. O professor Amaury, ele gostava de preservar o emprego. Sim. Então, o maior bem é o emprego. Sim. E a pessoa, assim, ela se sente valorizada. E eu enxerguei que ali eu poderia ajudar as pessoas dessa forma. E aí, eu acabei que não deixei o e-social de lado e tinha essas consultorias, esses diagnósticos. E aí vem Patrícia Helena de novo, em 2018, mais ou menos, e me apresentou para um grupo. Ela falou, olha, eu vou te levar nesse grupo porque você entende muito desse assunto, você tinha que explorar, e foi me apresentar um network maior. E aí surgiu a oportunidade de fazer alguns trabalhos e eu acabei indo fazer um curso de palestrante, instrutores com a Zenaide Carvalho para me profissionalizar e para não fazer feio aí nas coisas que estavam aparecendo, porque por mais que fosse advogada, já tivesse feito treinamento em company, fazer palestras, dar aulas era diferente. E a Zenaide, depois da Patrícia, foi a pessoa que ficou lá no meu pé, mas leva esse conhecimento para frente, você é dinâmica, organiza. E 5 anos atrás eu disse, Camila, você será professora e palestrante. E ela me falava isso, eu falava, imagina, mas eu não gosto de estudar teoria geral, tem que estudar, eu gosto de mão na massa, eu gosto de prática. Ela falou, não, você vai ver que você vai entrar aí no caminho. E foi o que aconteceu. Parece que vocês aí estavam... A Zenaide também, quando eu fiz o curso, falou, Camila, você está perdendo tempo. E ela me deu a oportunidade de dar aula na BSSP. E aí eu comecei e depois de lá não parei mais de dar aula, de fazer palestra, levar conteúdo. Agora estou encarando um mestrado, enfim. E incorporei e aceitei. E qual matéria que você pegou? Qual matéria que você pegou? Filosofia? Filosofia. Então, eu digo que está estudando filosofia, teoria geral. Eu falava, e a Patrícia me falava que um dia eu ia estudar isso, eu não acreditava. E tá aí a prova de que realmente a gente tem que estudar, tem que melhorar. E quando eu comecei a dar aula,
a compartilhar conhecimento, que eu adotei e achei o meu propósito de vida de ajudar as pessoas a transformarem a carreira, foi aonde eu enxerguei ali um novo horizonte. Isso. E isso me fez deixar mais presente ainda essa questão do compliance. Por quê? Porque quando a gente fala do compliance, é uma questão de um estilo de vida, de ter um ambiente do correto. Porque hoje a gente sabe que tem muita gente no caminho profissional que acaba pegando o caminho do mais fácil. E o que a gente vê? Que as coisas têm que ser construídas de forma sólida. Isso é para uma amizade, para uma carreira profissional. Quando a gente olha a sua trajetória, você vê uma solidez, você vê aquele trabalho ali de formiga, ponto a ponto. Eu acho que quando você constrói essa base muito sólida, você se mantém aí mais sustentável. E aí eu me encontrei nessa situação, por quê? Porque as empresas, os profissionais, eles querem um ambiente de trabalho melhor, todo mundo quer. E essa gestão humanizada, eu digo que eu fui muito feliz porque eu tive ótimos líderes ao longo da minha formação profissional que tinham essa gestão humanizada. A doutora Rosa, você, professora Mauri, o Elcio, são pessoas que já tinham isso. Então, a minha base já foi construída profissionalmente de forma. Eu acabei querendo levar esse propósito mesmo, de levar essa bandeira, de ter aí boas práticas, gestão humanizada, fazer o certo, porque quando a gente faz o certo, aquilo ali fica, a gente não refaz. E aí eu acabei enveredando muito para essa linha. E já entrando um pouco no nosso tema, foi por essa filosofia, né? Antes de entrar no tema agora, eu quero fazer uma pergunta para a gente ficar no tema bem, de uma forma, como você sabe, né? Pegar um foro, aquele lado nosso, né? Sim. Camila, o que é... Eu quero que seja parte igual o professor nos deu esses ensinamentos. A partir do conceito. O que é compliance? Qual é o papel da advocacia no compliance? Então, o compliance nada mais é que estar em conformidade, estar em cumprimento e conforme a legislação. E o que a gente vê hoje? A gente vê que dentro da advocacia, o advogado, a área jurídica, ela tem um papel muito facilitador. Por quê? Porque quando a gente fala de compliance, é o quê? Ter um programa de integridade, cumprir as regras, cumprir com a diretriz e ter uma conduta que é o determinado ali por aquele empregador, por aquela lei, por aquele ambiente. E o advogado, por ter essa familiaridade com o ramo do direito, da interpretação da norma, ele consegue promover aí um maior engajamento das pessoas no sentido de traduzir essa legislação, de regular, de dar um direcionamento. Porque se a gente fala de compliance, muita gente, com a questão da Lava Jato, trouxe a questão da corrupção. Só que compliance não é só corrupção. A gente teve uma reforma trabalhista que passa aí por situações de evolução, flexibilização. A gente passa pela questão da terceirização. Você pode terceirizar, mas a regra não é de que porque você pode terceirizar que você não vai respeitar direitos fundamentais, que você não vai ter o princípio da proteção. A que preço que a gente terceiriza, que a gente flexibiliza? Então, a advocacia, ela consegue fazer esse alinhamento entre o jurídico, no sentido de dar esse embasamento do que é o correto ou não, porque para que a pessoa saiba se ela está compliance ou não, ela precisa saber o que a lei diz. E muitas vezes a gente não tem nem essa noção do que pode ou não ser feito.
O papel da advocacia é importante no sentido do quê? De implementar esses processos. Quando a gente fala, por exemplo, do e-social, é trazer aí novos processos, novos procedimentos de acordo com a legislação. E aí muita gente diz assim, mas o e-social, ele traz uma legislação nova? Eu posso continuar a agir de forma não compliance? Posso, ele não vai te travar. Mas ele vai facilitar uma fiscalização para detectar que você não está em desacordo. Também não moderniza, né, Camila? Porque as relações hoje só vão se modernizar se tiver esse espaço fundamental do compliance. Sim. Né? E aí, qual que é a regra? O e-social, ele não traz nenhuma legislação nova. Ele simplesmente vem dar uma transparência para que a empresa faça o que ela já deveria estar fazendo desde 1943, por exemplo, com a CLT. Ela já deveria estar cumprindo algumas regras. É óbvio que o mercado de trabalho vai se transformando. A pandemia veio aí, trouxe várias questões, mas a gente não pode perder essa questão de olhar direitos fundamentais, de olhar algumas proteções que são feitas. Porque quando a gente fala de pejotizar, ninguém está dizendo que você não pode ter aquele profissional que realmente é um prestador de serviços. Mas não me parece muito razoável você querer... E a questão das prevenções, dos riscos, como que funciona, Camila? E hoje, qual que é o grande papel do profissional hoje que está no mercado atuando e é um grande leque e um nicho que se abre para o profissional da área do direito? A crise que veio aí, o que a gente chama de coronacrise, faz com que a escassez de recurso financeiro esteja muito presente. E aí, a partir do momento que você tem regras mapeadas e você conhece quais são os riscos que, de repente, um teletrabalho no pós-pandemia está deixando vulnerável aquela empresa, olha, você pode ter uma hora extra, porque as pessoas estão sem limites e não estão respeitando uma jornada. Então, você mapear os riscos faz com que você tenha condições de medir aquilo que deve ser prevenido. E, consequentemente, o papel da advocacia vai ser um facilitador para tangibilizar esse passivo que muitas vezes é desconhecido, que só vai vir à tona a hora que um e-social, por exemplo, cruzar informações, uma fiscalização ocorrer, ou até mesmo uma denúncia, uma ação trabalhista. Então, o mercado de trabalho hoje, quando a gente fala de mundo VUCA, que é incerto, volátil, ambíguo, ele faz com que o líquido, que os riscos mudam o tempo todo. Se a gente falar em prevenção de risco, quando eu pegava um mapeamento antes da pandemia, a gente até poderia indicar lá que teríamos a possibilidade de ter uma crise por questão de uma doença. Mas a probabilidade era tão pequena que a gente não levava em consideração essa prevenção, porque a chance de acontecer uma pandemia era 0,00 alguma coisa. Hoje já muda. Então, a gente precisa olhar. E se a gente não tem processos e se a gente não gerencia, eu não consigo medir qual que é o risco. Tudo aquilo que não é gerenciado não é medido. Então, o advogado hoje tem a oportunidade de rever, de implantar comitês de crise, por exemplo, e ser parte desse comitê de crise, junto com a contabilidade, com o financeiro, com a gestão, para tomar melhores decisões. Porque a gente vê que hoje muita empresa não parou para pensar de forma preventiva do que seria se a pandemia demorasse para acabar. E aí reduziu o contrato, reduziu jornada, a pandemia não acabou, não tem a receita e agora para demitir ainda tem uma indenização a pagar. Então, talvez ter buscado outras alternativas lá atrás pudesse ter sido mais eficiente, menos lesivo aos empregados. Se tivesse tido um diálogo, né? Porque como compliance fala do equilíbrio, né?
dos personagens na gestão, na questão do departamento da economia, todo esse equilíbrio. Porque compliance não é só uma questão de, como as pessoas falam, de corrupção, né? Ele é um todo, né, Camila? É a gestão. E você tem que ter 3 frentes: pessoas, processos e procedimentos e a legislação. E tudo isso essa conta financeiramente precisa fechar. Então eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta para você que vai poder ajudar quem está assistindo. O que você poderia, se você pudesse destacar os pontos-chave do compliance, as boas práticas, qual que é a prioridade no seu olhar disso, de tudo isso que eu te coloquei? Eu faria aí eu diria um checklist de 5 coisas. A primeira, mapeamento do risco. Toda empresa, porque o compliance não é só para empresa grande, ela é para empresa pequena e qualquer empresa. Toda empresa precisa mapear os riscos. Por quê? Mesmo que eu fosse uma empresa de boas práticas, com a pandemia, novas formas de trabalho, novas formas de controle e de comunicação foram criadas. E esses riscos mudaram. Antes, você tinha um teletrabalho planejado, organizado. Hoje, você chegou e falou assim, olha, todo mundo a partir de segunda-feira no teletrabalho. Então, tem risco. Não houve uma comunicação de como seria essa regra na pandemia de trabalho. Qual que é o grupo oficial que vai ter comunicação? Você é obrigado a responder um e-mail? Não sou? Como que funciona? Então, primeira coisa, mapear os riscos. Por quê? Se eu não sei qual é o meu risco, eu não tenho como tomar uma ação para me proteger daquilo. Entendi. Segundo ponto, planejamento e organização. E isso eu acho que é para tudo na vida. Tudo. A gente precisa ter um planejamento. Tudo. Porque esse risco vai ser um risco que a empresa vai conviver e aí ela vai se preparar financeiramente, porque a hora que a multa chegar, a minha empresa não quebra. Eu tenho que ter ali uma gestão humanizada. E aí, planejamento, organização e comunicação tem que ser eficiente. Onde entra o advogado trabalhista nesse conjunto? O advogado trabalhista, ele vai ser a peça-chave para esse comitê de gestão de crise. Nesse momento, todas as empresas convém ter um comitê de crise. E nesse comitê de crise precisa ter um apoio jurídico. Por quê? O RH, muitas vezes, a contabilidade, ela vai tomar ali passos com um olhar operacional. E o olhar operacional para o olhar jurídico tem muita diferença. Então, a liderança precisa estar engajada. Se a gestão da empresa não quer ter boas práticas, não quer ser compliance, não adianta. E aí você consegue fazer com que o advogado possa instrumentalizar todas essas regras. Porque o terceiro ponto que eu destacaria, e é aí que entra o papel principal do advogado, é a questão do lastro documental. Por quê? Como a gente tem muita mudança da lei, como a gente tem um e-social ainda muito instável, que não tem a sua versão definida, é a mesma coisa do PJE, quando começou. Até ele se estabilizar. Nossa, foi tão trabalhoso. Eram erros que hoje já automatizou e não tem mais. Então, o advogado hoje, ele precisa ajudar a empresa a ter lastro documental, a formalizar tudo o que acontece, a rever as suas políticas internas, seus códigos, seus regimentos. Então, é muito trabalho para o advogado, bastante. Até para voltar a trabalhar no pós-pandemia, a gente tem que ter uma política e um protocolo novo. Tem que usar máscara, o poder diretivo do empregador foi revisto. Então, o advogado é o melhor profissional para poder montar todo esse acervo. Tem que ter um canal de denúncia, por exemplo. Muitas empresas preferem ter esse canal de denúncia de forma externa, com o advogado, por exemplo, oferecendo esse programa de assessoria para a implantação do compliance do canal de denúncia,
Porque o empregado, ele muitas vezes não se sente à vontade de fazer essa denúncia internamente. Ele quer o quê? Falar com alguém que é imparcial. Então, o advogado pode ficar responsável em receber essa denúncia para dar o encaminhamento. É caso de investigação? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com a questão da discriminação, com a questão do sigilo. Então, não tem como fugir do ramo do direito quando a gente fala de compliance. O compliance officer não precisa ser um advogado, não está na lei, não está escrito em lugar nenhum que precisa ser advogado. Mas ser um advogado vai fazer toda a diferença. Por que eu consigo fazer um programa de compliance com muito mais facilidade? Por conta do embasamento jurídico. Então, o advogado ele vai ter campo para rever política. Então, ele pode vender a implantação do compliance, a revisão. Além do direito, você tem a sua experiência em departamento pessoal, a sua experiência em cálculos, né? Que tem todo um conjunto aí que somou para você, né? Porque agora você usa tudo, né? Todas essas ferramentas você usa? Todas essas ferramentas. Então, é uma união perfeita. Não dá para o advogado hoje não entender da folha de pagamento. Por quê? Num momento como esse, o que onera? A folha de pagamento. E o que é importante o advogado também estar presente para isso? Nasce um outro campo para ele, que é o da auditoria trabalhista. Por quê? Eu implanto um programa de compliance, só que o risco é um organismo vivo, como a gente diz. Ele vai mudando o tempo inteiro. E os processos também vão se perdendo com o passar do tempo. Então, a gente precisa medir se aquela regra de compliance também está sendo feita. Então, tem a possibilidade ainda do advogado fazer auditoria trabalhista, inspeção dessa gestão de terceiros, da cadeia produtiva, fazer due diligence, para poder olhar. Então, você pode vender desde um pacote para implantar um compliance do zero, como vender um código de conduta, um regimento. E agora, com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí, enfim, super... E, na verdade, a gente está nessa insegurança jurídica o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente precisa de uma sanção ou de um veto do presidente para falar, olha, começa a valer. E aí, já vem outros questionamentos. Quando o presidente decidir esse período, do dia 26 até a data que ele vai decidir, será que a lei abrange, não abrange? E aí entra o papel do advogado, entra o papel do lastro. Por quê? A gente tem que estar formalizando. Eu tomei tal prática. Se acontecer um incidente, por exemplo, nesse período, hoje, amanhã, pode ser que a lei não me assegure lá na frente. E aí, cabe ao quê? Aquela empresa ter um lastro documental, ter ali evidências do porquê tomou aquela decisão. Porque para o E-Social, para a Lei Geral de Proteção de Dados, para o compliance, a gente precisa comprovar boa-fé. E quando a gente fala de implantar um programa de compliance, tem muita empresa que também quer fazer para inglês ver. E aí esse programa, ao invés de ajudar, vai piorar e muito, porque você não pode chegar no judiciário e falar assim, olha, eu tenho um programa de compliance. Ah, ok. E as pessoas conhecem seu canal de denúncia? Não. Você apura essa denúncia recebida? Também não. Então, me desculpa, você vai ser penalizado 2 vezes pela sua má-fé. Então, tem muito risco aí, se não adotar uma política de compliance. E é o que eu digo, tem tanta gente, os advogados ficam tão focados em trabalhar no contencioso, mas o universo do consultivo, ele é tão rico e ele está tão aquecido e é tão prazeroso, porque quando eu falo de trabalhar com compliance... Você vai origem do problema, né, Camila? Você mata o problema na raiz. E melhor que isso, você melhora a qualidade e o ambiente daquela empresa. Foi o que nós fizemos naquela empresa que eu assessorava, que nem mais precisou do meu serviço depois. Sim, e assim, quando a gente faz esse trabalho, por que eu fui parar no departamento pessoal da empresa que eu trabalhava? Porque eu consegui matar o passivo, resolver o problema.
E o advogado fica nessa insegurança, muitas vezes, de não querer resolver o problema, de não trazer a paz para aquela empresa, porque vai perder os honorários. Camila, você foi treinada pela professora Mauri. Como que o professor ele fazia com o cliente? Ele resolvia o problema, ele não queria contencioso alto. Ele nunca gostou, ele sempre ia na origem. A gente foi treinada por ele, né? Sim, sim. Então, assim, hoje o advogado que está com essa visão vai estudar o E-Social, porque o E-Social tá para sair aí no começo do ano. Até o começo do ano ele sai a versão beta, a versão 3, mais simplificada. E isso vai ser uma revolução na área trabalhista. Eu já vinha falando isso há muito tempo, muita gente não dá crédito. E se a gente pegar hoje, muita gente não recebeu o benefício emergencial, por quê? Porque não fez um E-Social correto. Não basta enviar a informação na era digital trabalhista. Tem que enviar uma informação de qualidade. E o advogado pode rever tudo isso. Então, ele pode vender assessoria, ele pode vender compliance, ele pode vender implantação de LGPD, auditoria, ele pode rever acervo documental. Tem gente que a gente está em 2020, até hoje não aditou os contratos de trabalho para a reforma trabalhista de 2017. E quanta coisa depois disso já não aconteceu? Muita. Não, gente. Então, assim... Os contratos de trabalho estão no modelo antigo, não fez a transição. Exatamente. Não implementou acordo coletivo. Tem inúmeras questões. Então, assim, a questão sindical, direito coletivo, a medicina e segurança do trabalho. Isso, esse ponto que eu estou querendo que você dê uma olhar para ele agora. Porque, assim, hoje nós estamos diante de uma pandemia. Sim. E ela é uma pandemia que vai durar bastante, infelizmente. Enquanto não tiver vacina, nós estamos com problema. Sim. E como que seria a questão da segurança do trabalho? Como que seriam essas questões de ordem de saúde, que já foi implantado o E-Social nessa plataforma? Como é não, essa parte da medicina e segurança, ela é a última parte. Só então, deixa eu voltar as perguntas, os comentários. Não, os comentários, porque senão aí fica sem... Olha, gente, agora, se ficar ruim, tira. Agora vocês podem fazer, porque acho que você viu que travou uma hora, né? Se nós tivéssemos tirado, ainda bem que nós... Gente, eu queria só pedir desculpa de novo, mas se nós não tivéssemos tirado os comentários, nós não teríamos prosseguido com a live, porque travou sem os E esse horário é o horário de pico mesmo para as lives. Exatamente. E aí, é muito importante, dentro do que a gente estava pontuando, da questão do ambiente de trabalho saudável, da saúde, porque quando a gente fala da saúde do trabalhador... Olha o seu colega do mestrado. Do mestrado. Do mestrado. Quando meu ex-aluno, Camila, ele foi meu aluno na pós-graduação lá na FMU, em 2014. Eu digo que o mundo, assim, a gente precisa conhecer 6 pessoas certas. Depois disso, todo mundo conhece todo mundo. Sempre vai ter... Isso só reforça quando eu digo do ser estar compliance. Quando a gente faz tudo correto, quando a gente tem aí uma conduta, isso no nosso ambiente, na nossa vida, lá na frente vai acabar que a gente encontra as pessoas. Professor Holmes, meu querido, que também fará parte das nossas lives logo, logo. Olha aí, Camila, esse professor Holmes, o Rômulo, ele também fez doutorado na Itália com o professor Peroni. A gente faz parte do mesmo grupo lá, e agora a gente está no mesmo instituto italiano. Ó, professor querido. Camila, vamos voltar. E aí, para a gente concluir essa questão da importância da medicina e segurança do trabalho, da questão da saúde. Não é só a questão da saúde física, mas a saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia. Por quê? É importante a gente já rever esses riscos por vários motivos. A parte de SST, ela vai ser a última do E-Social a ser implantada, porque a gente tem a revisão das normas, as NRs estão sendo refeitas.
Então, a partir do ano que vem, do começo do ano, a gente já não tem mais o PPRA, a gente já vai não ter... terá mais o PPRA. O que não vai ter. Você vai ter agora me fugiu aqui o nome, a ferramenta, mas você vai ter um documento para como se fosse um mapeamento. Agora me fugiu o nome, mas você vai ter esse mapeamento específico dos riscos. Então, não é que você não vai mais fiscalizar, ele vai ser mais gerencial. Então, você vai ter mapeamentos de forma mais gerenciada. E aí, então, a gente precisa rever todas essas questões de mapeamento. A gente precisa rever os impactos que a gente vai ter. Por quê? Porque muita empresa na pandemia, por exemplo, antecipou férias. Então, a gente já sabe que vão ter empregados que por 2 anos aí não vão sair de férias. A ergonomia também na casa dessas pessoas não está adequada. Então, já existe alguns estudos que a quantidade lá na frente de empregados doentes por questões aí de ergonomia ou mental vai ser maior até que empregados doentes com Covid. E existe essa preocupação. E por que essa área acaba ficando ali postergada? Porque vai impactar muito, principalmente na questão dos recolhimentos previdenciários. Porque a partir do momento que você mede mais os riscos, você pode ter novas formas de enquadramento e, inclusive, até aumentar a carga tributária de determinadas empresas. Então, a gente precisa fazer a lição de casa básica. Por quê? Tem muita informação antes do E-Social, da parte de medicina e segurança, que as empresas não estão fazendo. Então, a gente ainda se depara com empresas que têm problema de cadastro, que pagam prêmio quando, na verdade, é comissão. De que não tem ali as verbas apuradas de forma correta. Que pejotiza quando não deveria. Que não cumpre cota. Nossa. Então... é muito problema. Tem muito problema. Então, pra a gente gente falou que as suas dicas foram valiosas. Né? Olá, Eliane, que eu não te cumprimentei. Boa noite. Então, é importante a gente começar a montar o acervo documental, porque tem empresa que não tem nem descrição de cargos. Você não sabe hoje nem qual o risco, qual é o perfil que teria que estar ali. Você não enquadrou nem a função dela corretamente. Então, professora Camila, você acha que, antes de tudo, teria que ter uma auditoria do acervo documental? Sim, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Eu digo que a gente tem um diagnóstico pré-implantação do E-Social e pós-implantação. Por quê? Eu sempre digo que você ter enviado a informação para o E-Social sem qualidade é muito pior do que não ter mandado nada. Exatamente. Camila, olha, faltam 6 minutos. E aí, se você quiser, falando isso, indo para a sua sugestão final, o aconselhamento, que a gente vai falando, porque você sabe que a gente tem que acabar 2 minutos antes, 1 minuto antes. Sim, e eu acho que depois a gente pode até fazer uma outra live falando do E-Social, falando mais dessas etapas, abordar bem essa parte da medicina, segurança, por quê? Para que os advogados, os profissionais da área do direito possam aí ter uma diretriz para um plano de trabalho. Camila, nós vamos organizar setembro ou outubro, já você vai voltar. Oi, saindo aí. Você? O professor Vinícius, ele tem da dinâmica que eu gosto muito. Ele é juiz, é uma graça, tem um conhecimento muito profundo. Camila? Muito bom. Eu digo, estamos com várias pessoas aqui muito inspiradoras. Eu digo que esse legado... Camila, eu vou marcar uma live sobre o E-Social, tá? Vamos. A gente faz uma só do E-Social, eu passo, e aí a gente pode até disponibilizar
Depois um checklist, um roteirinho, para os Isso. colegas terem aí um Isso. direcionamento. Por onde eu começo? Que eu sou a rainha do checklist. Você sabe que eu Não, adoro lógico, um checklist. Lógico, começou em relatório. Pois é. Quem trabalhou no relatório, quem adora um Excel, trabalhou no PJE, já sabe que vai fazer isso. Então, eu acho que a gente faz. E para ir, assim, eu acho que o grande recado, se eu pudesse aí dar uma mensagem, eu acho que é a questão do ser e do estar, ela é inspiradora. Quando a gente fala de um movimento como esse, de trazer pessoas inspiradoras, faz todo sentido com a questão do compliance. Porque empresa, ela é feita de pessoas. Isso. E as pessoas, elas são inspiradas pelo exemplo. E hoje a gente vive numa era que é a era da experiência. Então, o cliente, quando busca o nosso trabalho, ele está buscando a solução de um problema, ele está buscando uma noite de sono que ele vai voltar a ter. Ele quer ali ter uma boa experiência. Ninguém quer ter ali a experiência daquele advogado, daquele departamento jurídico que se tornou um caos na vida dele. Ou seja, eu também tenho problema com o meu advogado. Você tem que trazer a solução, né? Você tem que trazer a solução. E aí, quando a gente fala de trazer a solução, é levar aí para o seu cliente uma nova forma e um novo olhar de que dá para fazer o certo, de que fazer o certo vai trazer longevidade para aquela empresa. Cruxem, Camila, você lembra dela? Cruxem, lembro da Cruxem. Lógico. Ela vai ser nossa convidada o mês que vem. Ai, que bacana. A Vivian também, da Mascário, tá aí. Vi vários alunos. Camila, Então, assim, eu acho que o advogado, nesse momento de tanta mudança, de uma área trabalhista tão aquecida, tão promissora, ele pode fazer muito pelas empresas. E ele pode fazer muito para um mercado de trabalho novo que se abre. Então, além dele diversificar o trabalho dele, ele colocando essa visão de que fazer o correto e não fazer o que é o caminho mais fácil é um investimento. Ter boas práticas é um investimento. Gestão humanizada é investimento. É investimento. A gente vai estar plantando uma semente para que as novas gerações usufruam aí de um mercado, de um mundo corporativo muito mais próspero e sustentável. Camila, que o compliance tem que invadir o advogado? Tem que invadir o advogado. Tem que ter compliance, né? Sim, sim. Por quê? O advogado, ele tem que ter isso. Ele tem que ter essa veia. Por quê? Todo, né, Camila? Tem muita gente que só está compliance. Por quê? Eu estou diante de uma câmera, eu vou fazer o certo. Isso. Mas se ninguém estivesse filmando, qual seria a sua conduta? Isso. E aí a pergunta que eu deixo é, hoje, você contrataria o seu serviço ou se contrataria como profissional? Isso. Eu acho que quando a gente se avalia dessa forma, a gente começa a mudar. Porque a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo e no mercado de trabalho. Eu tenho orgulho de você, Camila. Olha como você é brilhante, que linda. Ai, que você era uma estagiária, que bonitinha, meu Deus. Eu consigo, né, gente? Eu sou 20 anos. Olha, eu falo que eu tô rumo aos 42 já. Gente, muita coisa, é uma caminhada de muita coisa. Nós temos que despedir, que falta um minuto. Olha, eu quero agradecer a presença de todos, Lauro, Michel, do pessoal da Hierarquia Dinâmica, de todos, da Vívia lindinha, de todos que nos acompanharam. Amanhã temos uma live com quem? Com Marcelo Mascaro. Sim. Eliane, obrigada pelo prestígio. Olha, tantas pessoas estão aqui conosco, mas agora eu tenho que despedir. Professor Vinícius, um grande abraço. Basílio. Gente, muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Beijo. Um beijo. Tchau, Beijo. gente. Boa noite. Tchau.